Sejam bem-vindos a mais um vídeo com Eliane Liri. E a mensagem de hoje se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 33, e fala sobre o verdadeiro ofício de um profeta, de um atalaia. E de antemão, antes de eu ler do versículo 1 ao 20, eu gostaria de dizer a você, primeiro, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui hoje com vocês. A mensagem por trás dessa palavra de Ezequiel, ela não veio como julgamento para o povo de Israel, para o povo, mas sim como um aviso de arrependimento para a vida, amém? E aqui Ezequiel, ele está comparando, fez uma comparação com um atalaia, um profeta de Deus, com um sentinela. Então eu vou ler essa palavra, nós vamos mergulhar um pouquinho, nós vamos entender o que essa palavra nos diz hoje, como nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Então vamos lá, amado. A palavra do Senhor diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue estará sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue está sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. A responsabilidade aqui é forte para o atalaia, amém? Mas se advertir o ímpio do seu caminho para que ele se converta e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falaste, vós, dizendo, visto que as vossas transgressões e os vossos pecados estão sobre nós, e nos desfalecemos nele, como viveremos então? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerás, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, quanto a piedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o juízo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar a justiça e o juízo. Restituindo este ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Então, se o justo se arrepender do pecado dele,
Ele não vai morrer no pecado, ele certamente ele vai permanecer na vida eterna. Ele viverá, a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Ele se converteu. De todos os seus pecados que cometeu, não se trará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor, julgai-vos a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra, louvado seja hoje e sempre. Toda honra e toda glória é para o nosso Deus. Amém? Meu querido, minha querida, a palavra aqui está sendo bem, como é que eu posso dizer, explicativa. Ela está nos mostrando que a função de um profeta, do verdadeiro profeta, é que ele divulgue, que ele fale a palavra de Deus, que ele passe essa palavra ou para a nação, como Ezequiel estava passando aqui, ou se essa palavra for direcionada apenas para uma pessoa, que ele passe essa palavra para essa pessoa. Quando o profeta de Deus faz isso, ele já acabou com a responsabilidade naquele momento, ele falou a palavra que ele recebeu de Deus. E a responsabilidade vai ser do ouvinte. O que ouviu a palavra do Senhor e agiu conforme aquela palavra, amém? Ele viverá, mas o que não deu ouvidos, ele certamente morrerá. Por quê? Porque ele vai morrer na sua incredulidade, ele vai morrer na impiedade, ele vai morrer na sua maldade. E a palavra aqui também está falando com os crentes e descrentes, amém? Fala que se o justo, que teve uma vida justa por muito tempo, ficar muito confiante, eu já estou nesse caminho, está tudo bem, e se desviar, cair no pecado e permanecer naquele pecado, ele vai perder a vida, ele vai perder a salvação dele, ele vai morrer no pecado e ele não vai ter toda aquela justiça que ele viveu vai ser apagada, vai ser lembrada só aquele momento ali do pecado dele, da vida que ele viveu até aquele dia. Já também a palavra de Deus diz aqui que o ímpio que vivia a vida que ele achava que ele devia viver, uma vida cruel, um malfeitor, um narcisista aí, né? Mas ele se arrependeu, se converteu, deixou aquela vida dele do pecado, se converteu de coração, deixou o velho homem, viveu uma vida justa perante Deus, praticando a justiça, certamente ele viverá, ele não morrerá, ele terá vida eterna. O que ele praticou no passado, toda aquela maldade, toda aquela prostituição dele, todas aquelas coisas que ele fazia ali, foram apagadas, só será lembrada aquele momento ali da conversão dele até adiante, até o dia que ele veio, né? Perante a presença de Deus, ele foi salvo, amém? Então aqui é um aviso, um aviso de arrependimento, um aviso de também para os que já estão, para permanecer, para ter cuidado. E quando o Ezequiel ele compara um profeta como um vigia, um sentinela, naquela época, irmãs, o sentinela, o vigia, ele tinha aquele turno dele para vigiar, ele ficava numa torre, num lugar mais alto, a cidade ficava atrás dele, e quando ele via o adversário, os inimigos vir, ele tocava a trombeta. Então, quando o povo que estava na cidade ouvia a trombeta, os guerreiros já se preparavam para ir avançar, para ir à luta. E o povo daquela cidade também tinha que tomar as suas posições conforme era instruída naquela época, pelo general do exército, ou pelo rei, se houvesse o rei, enfim. Quando não tinha rei, um profeta, ou alguém que estava lá direcionando aquele povo. Então,
Se o sentinela, o vigia, tocava a trombeta e o povo ali fazia tudo o que tinha que fazer, maravilha, mas se não fizesse, isso não era mais problema, não era responsabilidade do sentinela, assim como também não é do profeta. Ele falou a palavra de Deus, ele divulgou a palavra de Deus e depende de quem está escutando a palavra de Deus, né? Então, a responsabilidade, o sangue daquela pessoa, sangue aqui quer dizer vida, a vida daquela pessoa não vai cair, não vai ser requerido das mãos do profeta, porque ele fez o que ele foi avisado. O sangue vai cair na própria pessoa que não deu ouvidos ao que o profeta falou. Infelizmente acontece isso ainda no dia de hoje. Infelizmente tem pessoas que dizem, eu não creio em profecia, eu não creio nisso, eu não creio naquilo. Aí acontece, a pessoa aí depois fica, né, até pasmo, porque não creu, não deu ouvido. Deus, ele fala com a gente no nosso coração, e às vezes a pessoa não dá ouvido e paga o preço da desobediência. Teve vezes que Deus tocou no meu coração e eu ouvi outros no lugar de ouvir a voz de Deus, eu paguei um preço por aquilo. Então eu aprendi pelo preço da desobediência. Quando agora Deus fala alguma coisa comigo, eu ouço a voz de Deus. Pode ser aonde eu estiver, qualquer lugar. Deus fala comigo na mesma hora. Porque eu já fui desobediente a alguns pontos da minha vida e eu recebi o punishment, né? O castigo. Eu vou dizer castigo assim, eu recebi o preço daquela desobediência. Deus tocou no meu coração uma vez para eu não fazer algo e eu resolvi fazer porque outras pessoas disseram, não, faz isso aí, não tem nada a ver, Eliane, e tal. Era até uma situação aí de uma construção, uma reforma de uma casa, e eu ouvi a pessoa e não ouvi Deus, e só me deu um trabalho, um prejuízo muito grande, até um dinheiro muito grande prejuízo. Gastei advogado, enfim, e outras coisinhas. Então agora, irmão, essa palavra ela veio para nos edificar hoje. Quando Deus toca no nosso coração, a gente tem que ouvir e agir. Quando vem uma palavra, ou por um profeta, um homem de Deus, a gente tem que dar ouvido à palavra de Deus. Meu querido, minha querida, eu vou deixar essa palavra para você hoje. Medite nessa palavra, leia o capítulo todinho do versículo 33 e que Deus te abençoe. Até a próxima com Eliane Liri. Permaneça na fé, não se desvie. E você que não conhece esse Deus, eu te convido para conhecer o nosso Deus, amém? Leia a palavra de Deus, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e comece a entregar a sua vida, se arrependa dos seus pecados. E se você também está desviado, volte para o caminho do Senhor. Até a próxima com Eliane Liri.